Estamos na Quaresma e com ela uma devoção muito bonita da Igreja Católica, a Via Sacra, uma devoção pela qual eu tenho um profundo carinho e admiração. E você deve estar se perguntando, mas Ruth, a Via Sacra não é aquela do teatro da igreja? Sim, muitas igrejas fazem através do teatro e muitas também fazem através das leituras. Por exemplo, na minha paróquia, todas as sextas-feiras nós fazemos a leitura da Via Sacra. E talvez você já quis participar, já quis servir nessa devoção, mas não fez por medo, por insegurança, por achar que não consegue ler muito bem em público, tem medo disso. Então eu estou aqui para ajudar você com algumas dicas muito práticas para que você possa servir na Via Sacra desse ano da sua igreja e fazer isso de uma forma muito bacana, que seja muito agradável para você e para todo mundo que vai te ouvir, obviamente. Bom, eu sou a Ruth Faraga, sou especialista em comunicação e oratória e agora eu trago todo esse conhecimento que eu adquiri dos anos para ajudar no meu servir dentro da Igreja Católica. Por isso, eu estou aqui para ajudar você também nessa parte. Vamos falar então primeiro sobre serviço litúrgico. Quando a gente vai servir na liturgia. A primeira coisa que eu preciso dizer para você e que você não pode esquecer nunca é de fazer uma oração antes de iniciar qualquer ato de serviço dentro da igreja. Eu normalmente, quando vou servir na liturgia, eu faço a mesma oração que eu faço antes da leitura do Evangelho nas missas, que são as 3 cruzes, que eu venho. Senhor, que o Senhor abra minha cabeça para que eu possa entender a palavra, que o Senhor abra minha boca para que eu possa proclamar a palavra e que o Senhor abra o meu coração para que eu possa acolher a sua palavra. E é com essa oração que nós vamos iniciar o vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pois bem, vamos falar primeiro sobre postura. Quando você vai falar em público, se você já não tem muita intimidade com esse assunto, quando você já não se sente tão seguro, você vai travar o seu corpo vai ficar com medo. Corpo travado é o corpo todo rígido, o ombro está rígido, o ombro está para cá assim, ó, duro, 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 duro. A primeira coisa que você vai fazer é você trabalhar a sua postura corporal, porque a sua postura vai determinar muito o tom, a assertividade e a segurança que você vai passar na sua voz. Você está com o corpo todo travado? Então, o que você vai fazer? Primeiro, eu gosto muito de colocar um pezinho na frente, o outro atrás, para eu poder balançar um pouco o meu corpo. Outra coisa importante são os ombros. Os ombros com medo são ombros para frente. Você vai abrir os seus ombros. Isso já vai fazer com que você respire melhor. E outra coisa é a cabeça. Você não vai ficar com a cabeça aqui baixa. Sabe quando você está lendo alguma coisa e você faz assim? Ó, tá vendo isso daqui? Travado, nada legal. O que você vai fazer? Você vai levantar o papel e você vai melhorar a sua postura. Ó. Agora o ar consegue fluir muito melhor, a sua voz vai conseguir fluir com mais segurança e aí você vai ter uma leitura muito melhor dentro do que você precisa fazer. Na parte da respiração. Gente, juro para vocês, tá? Eu sei que a gente está na época do ChatGPT, em que a gente acha que travessão, ponto e vírgula é coisa de ChatGPT, mas não é. Ela é muito útil, principalmente quando você vai ler em voz alta, para você saber aonde que você precisa fazer pausas para respirar e para mudar o assunto. Vírgula, pausa para respirar. Ponto final, pausa para mudar, talvez, o assunto, certo? E todas essas pontuações, elas são importantes, porque dependendo de onde estiver a vírgula, você pode mudar totalmente o sentido da frase. Então, siga a pontuação que está no seu texto. Para fazer alguns exemplos, eu vou trazer aqui a primeira estação da Via Sacra com comentários de São José Maria Escrivá. Inclusive, vocês podem procurar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um arquivo com essa Via Sacra e também vou deixar o link para o canal do Fábio Schimmer, porque lá nós vamos lançar toda a Via Sacra. Essa Via Sacra que eu vou disponibilizar para vocês, a gente gravou ela com música, ela ficou muito bonita. Nós vamos disponibilizar para você poder compartilhar com seus familiares e para que você reze essa devoção junto conosco, tá bom? Então, aqui na descrição do vídeo, já segue também o canal do Fábio Schimmer e já pega também o arquivo dessa Via Sacra para que você possa treinar com as dicas que a gente está passando aqui. Então, respiração. Se você estiver com a postura correta, então ombros para trás, cabeça bem posicionada, a folha está aqui na frente, você vai respirar melhor. E aí vem a dica mais importante da oratória, que é a escutatória. Você precisa aprender a escutar
a sua voz. E aí você vai me dizer assim, mas Ruth, quando eu tô lendo, quando eu tô treinando, na minha cabeça sai tudo tão bonito, fica tão bom, mas chega na hora, eu começo a gaguejar, começa a dar tudo errado. Pois é, sabia que você tem duas vozes? Uma que fica dentro da sua cabeça e a outra que é a sua voz de verdade. A voz que nós escutamos dentro da nossa cabeça quando a gente lê, ela é uma voz que não precisa de respiração, que não está levando em conta o tempo, se tem ar-condicionado, se não tem, se você está nervoso, se você não está. Ela é perfeita. Só que essa não é a voz que a gente lida quando nós vamos ler em voz alta. Então você precisa se acostumar a se escutar falando em voz alta. Você pode gravar você lendo o que você precisa ler para treinar e ver assim, poxa, essa frase, a entonação não está legal, então eu tenho que aumentar um pouco nessa frase, eu tenho que diminuir um pouco nisso daqui. Quanto mais você se gravar, quanto mais você aprender a se escutar, melhor você vai conseguir falar em público e demonstrar emoções através do texto que você está lendo. Por exemplo, vamos falar de entonação. Olha como muda. Se a gente pega uma parte aqui da via sacra, tá? Eu vou ler sem entonação nenhuma. Passa das 10 da manhã, o processo está chegando ao fim, não houve provas concludentes. O juiz sabe que os seus inimigos o entregaram por inveja e tenta um expediente absurdo. A escolha de Barrabás, um malfeitor acusado de roubo com homicídio, e Jesus, que se diz o Cristo. O povo escolhe Barrabás e Pilatos exclama. Gente, não tem nenhuma emoção aqui. A gente perdeu todas as vírgulas, a gente perdeu todas as entonações. Uma coisa importante também, pausas. A pausa faz com que a pessoa preste mais atenção no que você está falando. Então você volta e fala, passa das 10 da manhã, o processo está chegando ao fim. Não houve provas contundentes. O juiz sabe que os inimigos o entregaram por inveja e tenta um expediente absurdo. A escolha é entre Barrabás, um malfeitor acusado de roubo com homicídio, e Jesus, que se diz o Cristo. O povo escolhe Barrabás. Pilatos exclama. Perceberam a diferença? E sabe qual que é a diferença entre a pessoa que leu da primeira forma e da segunda forma? Confiança, treino e um pouquinho de experiência com Jesus. Posso dizer isso para vocês com alguma confiança. Por quê? Existe muita diferença entre você ler e proclamar a palavra. Você pode ler a palavra, você pode ler ela, mas proclamar a palavra é trazer sentimento, é trazer uma força dentro de você, é você externar aquilo que você realmente acredita, é colocar amor e paixão, o amor e a paixão que você tem por Jesus dentro da sua voz, para aquilo que você está lendo. Então, quando você for servir na sua igreja, na leitura da Via Sacra, as pessoas falaram assim, ai, mas você está colocando muita emoção, que drama. Não é drama. Se você está fazendo aquilo para Jesus, para demonstrar o que você sente com aquela passagem da Via Sacra, você está fazendo isso da maneira mais bonita possível. E não se arrependa disso. E também uma outra dica que, inclusive, o seu técnico de som vai adorar que eu estou te falando isso, tá? Ok, Ruth, vou ler na Via Sacra, mas eu não gosto de microfone, não sei fazer nada com microfone. O que eu faço? Primeira coisa, eu vou te ensinar qual a melhor postura para o microfone. Lembra que eu falei para você? Melhor postura é essa daqui? Ombros para trás, aqui. O microfone é a mesma coisa, ele vai ficar aqui, ó. Nem muito aqui em cima, nem muito aqui embaixo. Aqui, 4 dedos de distância, para que você possa proclamar. Se você estiver com muito medo, essa parte aqui do braço, ela vai travar, ó. E o microfone vai ficar aqui, ó, presinho. E isso vai fazer com que você fale com mais confiança. Ó a postura de confiante. Quem vai falar que essa pessoa está com medo? Não tem como, tá vendo, ó? Mais confiante. O microfone está aqui para te ajudar. Então, você não pode colocar ele muito perto da sua boca, porque senão você vai babar o microfone. Também não pode ficar muito distante, porque nem todo som tem aquela qualidade boa. 4 dedinhos aqui para te ajudar a ter mais confiança. E, seguinte, se você estiver usando um microfone como esse daqui, ó, que eu estou te mostrando, que é um microfone sem fio, você nunca deve segurar nessa base do microfone. Por quê? Porque isso daqui é o que passa o sinal para parte da onde vai sair o som. Se você segura aqui, você faz uma interceptação desse sinal, vai sair chiado, não vai ser legal. Então o microfone a gente segura aqui no meio, firme, braço travadinho aqui, 4 dedos nessa postura, para que você possa falar com mais confiança. Combinado?
O microfone está ali para te ajudar, para que você não tenha que aumentar tanto a sua voz, nem diminuir muito e você possa ser ouvido e ser escutado com mais clareza. Combinado? Então, vamos só repetir bem rapidamente todos os pontos que a gente passou. Primeiro, para você servir, você faça uma entrega do seu serviço com oração e amor. Segundo, postura. Põe o pezinho na frente e outro atrás, para você ter um balanço, para que você possa ajudar você a se regular na sua ansiedade, certo? Depois, ombros para trás, cabeça com uma boa postura, para que o ar possa sair mais livremente, que a sua voz possa sair com mais facilidade. Depois, você vai treinar aquilo que você vai ler. Qual que é a estação que você vai ler na Via Sacra? Leia a Via Sacra. Teste todas as estações se você quiser. É uma linda devoção. Você só vai acrescentar bênçãos na sua vida se você ler a Via Sacra várias vezes. E grave-se falando a Via Sacra em voz alta para que você possa escutar a sua voz e decidir aonde que você coloca mais força, diminui um pouco, talvez fale um pouco mais devagar, traga um peso diferente. Não tenha medo de trazer uma interpretação com sentimento para a Via Sacra, porque você está servindo a Jesus. E se você ainda assim tiver assim, Ruth, eu morro de medo de falar em público e ver as pessoas olhando para mim. Eu vou te contar o meu segredo. Quando eu estou fazendo uma leitura, eu imagino que eu estou lendo para só uma pessoa. Eu estou lendo para Jesus. Eu imagino Jesus olhando para mim e eu estou lendo para Ele. E eu vou colocar todo o sentimento que eu puder naquela leitura, porque eu quero que Jesus realmente veja o quanto eu o amo e o quanto eu reconheço que a paixão dele foi a maior prova de amor que já existiu. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Compartilhe com as suas pastorais, compartilhe com seus amigos da igreja. Siga o meu canal, siga o canal do Fábio Skimmer, porque como eu disse, lá a gente vai lançar a Via Sacra totalmente lida, com música. Ficou muito bonito. Espero que isso tenha ajudado vocês. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.